Olá pessoal, agora esse exercício que nós vamos resolver é um exercício sobre área usando integrais. Bom, a primeira coisa que nós devemos lembrar quando você vai calcular uma área usando a ideia de integrais é o seguinte, você vai pegar a sua função, no caso a nossa função é a função seno de x, e você vai integrar essa função, né? Como o seno de x, de 0 a π, ele fica acima do eixo x, e de π até 2π, ele fica abaixo do eixo x, quando você vai fazer a integração da função seno de x do intervalo de π até 2π, nós devemos considerar que a área dessa região limitada pelo eixo x e a função seno de x, ela equivale ao módulo da integral, né, de seno de x nos intervalos de π até 2π. Ok? Então, lembrando dessa ideia, quando a sua integral, né, quando a sua função ela determina uma área que está na parte negativa do y, então, na hora de você calcular a área, você vai colocar essa área em módulo, né? A área seria o módulo desse valor, tá ok? Bom, então, resolvendo aqui esse exercício, o que nós vamos ter? A primeira coisa, lá né, encontre a área da região S limitada. Então, nós vamos quebrar essa região S em duas áreas. A área 1, que vocês estão vendo aí, que está determinada de 0 até π, ok? E a área 2, que ela está determinada de π até π sobre 2, ok? A área 2 ela está em módulo, porque é uma região onde o seno, né, a função seno, ela é negativa, no intervalo, né, de π até 2π. Ok? Então, nesse intervalo, a função seno x é negativa. Ok? Então, por isso que a gente colocou o módulo. Muito bem, integrando a função seno de x, quando a gente integra a função seno de x, o resultado, né, a gente tem que pensar da seguinte forma: qual é a função que, se eu derivar, essa função, ela vai dar seno x. Então, ele seria cosseno x. Só que derivada de cosseno é menos seno. Então, para que o resultado dê seno positivo, que é o que nós temos lá dentro do símbolo de integral, a gente tem que colocar um menos antes do cosseno. Ok? Então, vai ficar menos cosseno x no intervalo de π a 0, mais o módulo de menos cosseno x também. Por quê? A integral de seno x, quem é que derivando da seno x? Menos cosseno x. Lembrando, derivada de cosseno x é seno x negativo, com o negativo que tem aqui, aí fica seno x positivo, que é o que nós temos lá dentro da integral. Calculando cosseno de π menos cosseno de π, então nós temos menos 1. Cosseno de π equivale a menos 1. Menos, por causa do teorema fundamental do cálculo, com o menos desse daqui, então menos daqui, do teorema fundamental do cálculo, com o menos do cosseno. Então, nós temos que é mais. Cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Mais o módulo de menos cosseno de 2π, tá? Cosseno de 2π é 1, com o menos que nós temos aqui dá menos 1, mais cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Dentro do módulo, então, fora do módulo, nós temos menos com menos dá mais 1, com mais 1 dá 2. Dentro do módulo, nós temos menos 1 com menos 1 dá menos 2. Tirando isso do módulo, como o menos 2 é um número negativo, eu tiro o módulo dele, então vai dar o quê? 2 positivos. Juntando com 2 positivos que nós já tínhamos aqui fora, né, do parênteses, 2 positivos com 2 positivos, nós vamos obter o quê? 4. Esse UA aqui representa a unidade de área. Tá ok? Por que unidade de área? Pelo seguinte, aqui o exercício não fala que tipo de unidade que vai ser medida para a área, né? Então, a gente põe unidade de área. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.